Chegou o grande momento, então, de falarmos sobre gestão de relacionamento com fornecedores, com o professor Aloísio Fragoso. O Aloísio é um executivo sênior com mais de 30 anos de experiência, liderando processos de suprimentos em diversos países. Liderou equipes multinacionais na América Latina, Índia, Espanha, Estados Unidos, Canadá, exercendo posições executivas na Gerdau, América Latina e também em nível global. Aloísio também teve participação em negociações estratégicas com savings importantes para projetos desenvolvidos na Gerdau e nos clientes da consultoria estratégica da Level Group, e é um professor acreditado na Next Level Academy para o curso de gestão do relacionamento com fornecedores e mentoring em projetos do Blended Learning. E partir diretamente para as perguntas. Tudo bem, Aloísio? Tudo bem, Gabriel? Muito prazer tê-lo aqui com a gente. Separamos algumas perguntas bem relevantes aí sobre o tema de gestão de relacionamento com fornecedores. A primeira delas é a seguinte: os KPIs atuais de compras, logística e administração de materiais refletem os desafios atuais de busca por maior resiliência operacional? Bom, antes de responder essa tua pergunta, né, já que a gente está falando de resiliência é exatamente se reinventar, se adaptar e solucionar os problemas, né? Eu tive um problema na conexão e eu rapidamente troquei aqui o computador, né? Não estava nada programado, pessoal, tá? Mas a Marina, que é a nossa guia, né, a nossa orientadora aí junto com o Diego, já nos preparou exatamente por experiências passadas, né? Então é importante que vocês entendam que a experiência também ajuda a ser mais resiliente, né? E a capacidade exatamente de adaptação, de mudança, de solucionar os problemas no nosso dia a dia, né? Que a área de compras é uma área muito viva, muito dinâmica, né? A gente tem situações que acontecem durante o dia e a gente tem que estar preparado exatamente para nos adaptar aí e a solucionar os problemas que aparecem. Respondendo a tua pergunta, Gabriel, o que acontece? Normalmente, né, os KPIs ou indicadores, como é mais conhecido, né, nas áreas de compras, eles estão de compras, de logística, de administração de materiais, né, eles estão relacionados à parte financeira, né, estão relacionados à estratégia da empresa, e ele tem um foco muito maior, ou ele tem uma preocupação muito maior sobre os aspectos financeiros, tá? A gente fala aí de a evolução do preço dos insumos, né, o saving que você obtém nas negociações, até em relação ao planejamento. Então, é uma série de indicadores que eles sempre visam a parte financeira, porque é mais sensível à organização, tá? Quando a gente fala em resiliência operacional, tá, e associado a esse novo normal que nós estamos vivendo, né, o Essig falou sobre toda a questão do planejamento, o André Gurgel falou aí exatamente sobre temas relacionados à gestão de risco com fornecedores, até na cadeia produtiva como um todo, né? A Poliana falou em comunicação assertiva. Se você não tem indicadores que sustentam, né, os indicadores operacionais, que sustentam os indicadores financeiros, você pode ter um problema maior, tá certo? Hoje, né, a gente tem discutido muito situações que falam exatamente do ESG, e uma das coisas que é a preocupação que existe é assim, como é que está a tua cadeia de fornecedores? Será que você tem fornecedores preparados para atender, no caso de uma situação como essa, né? Nós vivemos em 2000, há 3 anos atrás, uma situação muito parecida, não com a pandemia, mas uma situação que parou o Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros, tá certo? Hoje, todo mundo tem que ter uma alternativa, tem que ter um planejamento, tem que ter uma situação de monitorar situações como essa para poder você tomar decisões mais rápidas, né? Quando a gente fala de fazer gestão de risco de ponta a ponta, que bem falou aí o André, né? E a preocupação que o Essig trouxe agora, exatamente capacidade de resposta, rapidez a tudo, a gente tem que ter, na verdade, assim, indicadores que nos apoiem a monitorar aí as situações, né? E esses parâmetros do mercado para que a gente se antecipe à tomada de decisões, tá certo? Uma coisa que é muito importante, né, e aí a gente fala também, tem uma outra linguagem que se usa muito na área de compras,
que é os cost drivers, né? Na hora que você monitora os cost drivers, que você está avaliando que vai ter uma situação de falta, que vai ter uma situação de desabastecimento, ou que vai ter uma situação de quebra, ou que vai ter uma tendência de incremento de preço, você tem que ter essas informações para você tomar rapidamente essas decisões e não afetar exatamente a questão operacional, né? Então, é muito comum, né, a gente transferir para a cadeia, ou transferir para o nosso cliente interno, e isso vai ser transferido para o nosso cliente final, situações de custos adicionais não previstos, exatamente porque a gente não fez o planejamento, não fez o monitoramento adequado. Tá? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, o que eu traria, né, de contribuição assim, para todo mundo que está assistindo esse webinar, é que também olhe para os indicadores operacionais, que dê a mesma importância que dá para o indicador financeiro e que tenha preocupação exatamente em ter fornecedores aptos a fornecer, né, independente vamos assim, da existência do fornecedor atual ou até da fidelidade do fornecedor atual, mas a gente tem que ter essa preocupação exatamente para garantir, né, e um dos indicadores exatamente que suportam esse processo é qual é a capacidade, né, qual é o indicador que você tem para garantir o abastecimento em caso de situações como essa que nós estamos vivendo. Fantástico, Aloysio. E tu trouxe uma questão que é super importante, que é aprender com o histórico, né? Realizar ali o lessons learned a partir do histórico e considerar esses dados, né? Essas experiências passadas no planejamento futuro, né? Por exemplo, o nosso webinar que a gente estava comentando, por melhor que tenha sido o planejamento, vão ocorrer situações, vão ocorrer imprevistos, mas a gente precisa depois rodar, obviamente, um aprendizado para que numa segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade, isso já esteja contemplado, assim como estava, né? Essa questão da conexão. Isso é fantástico, isso eu acho que realmente é resiliência na veia, né? E faz com que a gente possa refletir cada dia mais aí sobre esse tema que é tão importante. Partindo, então, para a próxima questão, tá, Luísio? Como o comprador pode atuar de maneira mais colaborativa com as áreas de negócios e qual o papel dos fornecedores dentro desse processo? Bom, em primeiro lugar, hoje o comprador ele tem que ter um perfil de ser líder no processo de compras em que ele atua, tá certo? Isso significa dizer que ele tem que ter alto desempenho, tá certo? Tem que ter uma produtividade profissional, e isso, né, a soma disso aí, desculpa, produzir resultados, e a soma de tudo isso aí, na verdade, é um comprador de alto desempenho. É aquele comprador que ele agrega valor, né, e que ele contribui positivamente para a organização em termos de resultado, em termos de garantia operacional, né, e com a preocupação exatamente de não deixar o nosso cliente final desatendido, tá certo? Poliana falou um tema aqui que, assim, uma das principais características, né, de um líder, né, do processo de compras, de um comprador que é líder de uma categoria, que é gestor de uma categoria ou que é gestor de um processo, é exatamente o autoconhecimento, tá certo? Ela falou ali, assim, se você não tem autoconhecimento, se você não conhece os seus limites, como é que você pode ter resiliência, né? Porque a resiliência é exatamente essa questão da flexibilidade que você tem que ter, tá? Então, assim, você tem que ter um mindset produtivo, tem que saber fazer a gestão do tempo, tem que ser criativo, né? Criatividade, inovação é uma palavra que é muito utilizada hoje, mas falava muito já em criatividade. A própria resiliência, positividade, né? O comprador tem que ser uma pessoa otimista, não pode ser uma pessoa... Você falou, né? A gente olha sempre as coisas pelo copo meio vazio. Começa a olhar as coisas agora pelo copo cheio, né? Meio cheio, tá? Blindagem exatamente a estímulos negativos, né? E potencial para autodesenvolvimento. Então, assim, esse webinar é exatamente para isso, para despertar essa curiosidade nas pessoas e que elas busquem se conhecer primeiro, né? Até para que ela consiga se desenvolver. Conhecimento técnico é fundamental, tá? Para que você atue, né, na área de compras, independente do processo que você está, independente da categoria que você administra, que você faz a gestão, ou até independente da atividade que você exerce dentro da área de compras, você tem que ter um conhecimento técnico daquilo que você faz, né? O André Gurgel falou da questão da gestão de riscos, que em algumas empresas esse processo às vezes nem existe,
né? Ou existe só um pedacinho dele. Então, você ter a gestão do conhecimento técnico do processo de gestão de risco, né? Não necessariamente ter uma área, mas você ter o conhecimento é fundamental para que você consiga exercer sua atividade. Atitude, né? Atitude é fundamental exatamente para que você consiga se desenvolver. Ter influência, exatamente influência, inclusive no curso de gerenciamento de gerenciamento do relacionamento que eu falo, né? Existem lá os tipos de liderança, os estilos de liderança, né? Em que momento você usa o estilo de liderança em cada processo, e uma visão sistêmica e de futuro, né? Quer dizer, eu tenho que olhar, eu tenho que ser um cara que tem um conhecimento técnico daquela atividade que eu estou executando, mas eu também tenho que ter uma visão sistêmica e uma visão de longo prazo, tá? E como é que os fornecedores podem contribuir nesse processo, né? Qual é o papel, então, dos fornecedores? Primeiro é o seguinte, existe uma palavra que ela foi muito desgastada ao longo do tempo, né? Que é parceria, tá? Essa palavra ela sofreu aí um certo desgaste, mas a gente tem que entender realmente parceria como pessoas ou como empresas que vão estar fazendo negócios, né, entre empresas, e essas empresas têm uma preocupação muito maior do que simplesmente uma relação de compra e venda, tá? Eu digo desgaste por quê? Porque a relação entre comprador e fornecedor sempre é uma relação de desconfiança, né? Você sai de uma negociação achando que você poderia ter feito um melhor negócio e o fornecedor sai de uma negociação achando que poderia ter vendido mais caro, tá? Mas, assim, se as empresas entenderem, né, e se as pessoas que estão ali negociando, que estão tratando de um tema, elas tiverem essa maturidade, né, para que elas busquem realmente o melhor negócio para ambos, isso é, sim, trabalhar colaborativamente, tá certo? Às vezes, o Essig falou uma palavra também aí, falou um tema que é a questão de desenvolver alternativas, né? Às vezes, você não tem que desenvolver um fornecedor, você pode desenvolver uma alternativa com o próprio fornecedor. E esse desenvolvimento ele pode trazer um benefício tanto para você que está comprando, quanto para o fornecedor, né? Eu vivi no passado situações, eu sou um pouco mais antigo na área de compras, né? E a gente teve uma época que não tinha material para comprar. Você tinha que pagar um ágio para poder conseguir comprar matéria-prima, comprar insumo. E a gente teve uma situação que a gente, com um fornecedor que nós tínhamos, um fornecedor local, a gente conseguiu desenvolver uma alternativa para desenvolver um produto que não existia a matéria-prima, a essência para fabricar esse componente, entendeu? Então, assim, isso é parceria, isso é desenvolver uma relação de longo prazo, né, sempre focado e sempre vendo aí a manutenção, né, e a questão da continuidade operacional, porque isso sim é o principal objetivo, porque se eu me mantenho no mercado fornecendo, significa dizer que a minha cadeia vai estar fornecendo também. Se nós se unirmos, né, num ambiente saudável, num ambiente de parceria, num ambiente de ganhar-ganhar, de autodesenvolvimento, a cadeia se fortalece. E aí, essa cadeia se fortalecendo, ela por ser fortalecida, ela é colaborativa e busca exatamente um objetivo principal, que é a continuidade dos relacionamentos. Fantástico. Eu colocaria apenas um componente adicional, que é a questão da autoestima, né? Que vai desde o estagiário até o CPO. Né? A gente precisa sair de casa como comprador, pensando que a gente vai entregar, sim, aquele saving, vai melhorar a pontualidade daquele fornecedor, vai gerar valor para a organização e que a gente é merecedor. Não quer dizer que a gente vai conseguir entregar tudo isso, mas se a gente tiver esse mindset, trabalhar fortemente a autoestima, lendo, se informando, participando de cursos, de eventos e até buscando um espaço, uma cadeira dentro do S&OP ou uma aproximação maior com finanças, a gente vai estar com uma autoestima mais fortalecida. Chegou a hora, então, pessoal, de trazer todos os nossos convidados, professores, para a tela e respondermos as perguntas do público. Novamente, pessoal, gratidão, muito obrigado por tê-los aqui comigo essa tarde. Tivemos uma enxurrada, uma avalanche aí de perguntas, né? Seguramente vai ser um desafio enorme aqui de selecionar as perguntas, né, para responder adequadamente. E seguiremos, então, com esse grande papo, já próximo aí do nosso encerramento.
Eu gostaria de endereçar a pergunta do Vladimir Oliveira. Qual o item que mais desfavorece a resiliência em supply chain? Qual seria o item prejudicial à resiliência em supply chain? Obrigado, Vladimir. Eu vou passar essa pergunta para o Aloysio. Eu não sei se o item ele está falando especificamente de um item relacionado, mas eu diria que o principal ponto bom, a autoestima é um deles, né? Você não está preparado para ser resiliente, não saber exatamente tratar os problemas e solucionar os problemas de uma forma criativa, inovadora, tá? Eu acho que ter o autoconhecimento, buscar conhecer o ambiente de negócio que você está inserido, se preparar, né, para o dia a dia das atividades e conhecendo situações adversas que você pode encontrar no seu ambiente de negócio, isso sim é um problema que desfavorece e desmotiva. Tá? Então, eu acho que você tem que ser positivista, você tem que buscar se autodesenvolver, você tem que procurar entender seu ambiente de negócio. E eu tenho um negócio que é comigo, né, que eu digo assim, o dia de amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu farei melhor do que eu fiz hoje, porque eu vou aprender com meus erros de hoje, entendeu? Então, eu acho assim, que se eu aprendi na Índia o seguinte, que no final tudo vai estar bom. Se não está bom agora, é porque o final ainda não chegou. Tá? Então, se prepara e segue em frente. Fantástico, fantástico. Agora temos uma para o ESIG. A Thalita pergunta como superar os desafios trazidos pela crise na logística mundial. Obrigado, Thalita. Carlos ESIG vai responder a sua excelente pergunta. Grande pergunta, Thalita. Eu estive falando numa empresa aí esses tempos com o profissional de supply chain e ele falou essa questão aí de transporte. Pela natureza dos produtos deles, eles fazem transporte aéreo, tá? Então, ele disse que subiu muito o preço do transporte aéreo dos Estados Unidos para o Brasil. E eles tinham muita dificuldade porque os lead times não eram cumpridos. Aí, ele falou que, ele mostrou, né, que alternativas de fornecimento, eles começaram a negociar com 3 fornecedores, 3 companhias aéreas diferentes, até chegar ao modelo que conseguisse atender. E, inclusive, tiveram uma redução de custo. E foi uma empresa americana que tinha, digamos assim, o domínio de toda a cadeia. Antes, eles não utilizavam essa empresa porque achavam que o custo ia ser muito alto. Mas eles tiveram uma grata surpresa de ver que essa empresa, logicamente, ela foi afetada pela pandemia também, com redução de voos de passageiros, né? Mas ela direcionou os equipamentos para transporte de carga. Aí eles tiveram uma redução de custo enorme dentro da cadeia, ou seja, a busca de alternativas para fazer isso. E outro ponto é começar a desenvolver fornecedores locais, talvez, por essa questão de logística global agora está sendo mais complicada. Então, você busca desenvolver fornecedores locais, que talvez estavam, digamos assim, adormecidos, né, ou hibernando, porque a competitividade com a China, por exemplo, era muito, muito alta, a competitividade da China. Então, você talvez tenha fornecedores locais que tenham a técnica de fornecer os produtos que precisam, tenha o know-how de fornecer os produtos, que nesse momento de crise, eles surgem e aparecem. Então, dentro disso, a área de compras tem que estar antenada, tem que estar com o radar ligado para ter essas buscas de alternativas. E com resiliência, né? Como o Aloysio mencionou antes, a resiliência sempre é algo que se precisa ter. Gostei muito da tua frase, Luiz. O dia de amanhã vai ser melhor que o de ontem. E essa pessoa com quem eu falei do business aí, ele falou, olha, a gente estava desesperado, não estava conseguindo atender os nossos clientes, que são da área de saúde, área médica, e a gente conseguiu encontrar uma alternativa mais eficaz para atender os clientes. Então, essa busca tem que ser contínua. Não tem uma receita pronta, mas é uma busca, uma resiliência e acreditar que vai dar certo. E buscar também, não pode ficar sentado esperando, não, tem que ir atrás. Fantástico, Essig, muito obrigado. A próxima é do Jonas Mendes. Ele pergunta qual a importância da saúde mental do colaborador no ambiente de compras. Juliana, essa é contigo.
Bom, a importância é de grande relevância, né, Jonas? Saúde mental, então eu acompanho até hoje em coaches executivos, a gente vê pessoas com QI muito alto, com uma qualidade, uma inteligência impressionante, mas se não tiver um quociente emocional adequado, muitas vezes a carreira ela é truncada por essa questão emocional, né? E aí talvez a pergunta que subvém, né, na sequência é como alcançar essa saúde mental, né? Então, hoje, o Aloysio ainda trouxe coisas muito interessantes, né, Aloysio? Eu tenho trabalhado muito em processo de coaching executivo com meditação, por exemplo, né? A pessoa ter essa qualidade. E aí tem vários níveis de meditação, vários tipos, né? Mas que ajuda nessa qualidade da saúde mental. A gente também saber o que a gente quer para o futuro, né? Então, plasmar o futuro. A gente pode fazer isso, e como a Luísio trouxe essa qualidade da positividade, é um exercício meditativo também, que o Steiner traz, um dos 6 exercícios colaterais, plasmar isso, trabalhar, engendrar o futuro, já pela manhã, e essa condição vai trazendo essa saúde mental. Além de equilibrar o que a gente fala do corpo vital, né? Então, ter ritmo, ter uma cadência, estilo de vida, ter horário para as coisas. Hoje em dia, no mundo digital, tudo é sequenciado, a gente não para, né? Então, ter essa clareza. O que eu quero para o futuro, o que eu vou fazer, como as empresas fazem, visão de futuro e o plano estratégico, né? Poder fazer o seu plano de vida, atuar com positividade, ter o seu momento sozinho, se retirar, saber o que você quer para o seu futuro. Isso ajuda muito a nutrir a saúde mental. Que legal. Eu diria que por aí. Que legal a gente poder fazer esse encerramento respondendo ao Jonas aqui, que trouxe essa pergunta tão importante nos dias atuais, né? Para finalizar, eu tô ansioso aqui porque eu gostaria de responder, né? Uma pergunta super bacana da Márcia Gasparotto, mas eu vou passar para o André Gurgel, tá? Então a Márcia nos pergunta, André, do ponto de vista do fornecedor, qual a forma mais eficaz de se comunicar com o comprador para que ele realmente se interesse em entender sobre o produto ou serviço que se pretende vender? Olha só que pergunta interessante. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Se você está com vontade de responder, Gabi, fica à vontade, tá? Vamos compartilhar a resposta aqui, cara. Não tem problema nenhum, cara. Eu acho assim, para quem oferece produto, quem é vendedor, né, eu acho que essa é a pergunta do milhão, porque não é só gerar interesse no comprador, é chegar no momento certo. Imagina você bater na porta de uma empresa, chegar no comprador, ele abriu a porta da empresa para você, e quando você vai fazer a oferta, ele fala, puxa vida, mês passado fechei um contrato de 2 anos desse seu serviço, desse teu produto. Chegou atrasado, né? Então, assim, a equação é um pouco mais complexa, né? Não é só gerar o interesse, mas chegar na hora certa, no timing certo, e que o produto, de fato, agregue valor para aquela empresa, para aquela corporação naquele momento, né? As coisas são muito dinâmicas também, né? Então, assim, existem várias formas, né? As equipes de marketing cansam de fazer planos incríveis, né? Para que as empresas estejam sempre presentes no mindset das pessoas, né? Dos compradores também, que os produtos dessas empresas também estejam na cabeça dos compradores, né? Que ele seja sempre a primeira lembrança quando o comprador vai precisar comprar ou vai precisar adquirir aquele insumo, né? Tem muita gente muito melhor que eu para falar sobre, né, essa questão do marketing do produto, da empresa. Mas é óbvio, né, que aquelas empresas que conseguem ser mais bem-sucedidas, que têm uma base maior de clientes para um determinado produto, elas são naturalmente lembradas, porque elas viram referência do setor, do mercado que elas estão, então elas são naturalmente lembradas por qualquer comprador em qualquer situação. Tá? Aqueles que estão começando vão ter que pedalar mais, vão ter que gastar mais sola de sapato, mais divulgação, mais se mostrar para o público-alvo, e os compradores são parte desse público-alvo importante. Existe um desafio colocado, agora falando como comprador, né, como profissional de compras, que é o dia a dia, né, o transacional da área de compras. Isso come uma hora, um HH absurdo das pessoas,
e é muito fácil essas pessoas no final do dia ver que o dia passou e parece que não fez nada, absorto em tanta demanda e tanta reunião e tanta coisa. Então, tem um desafio colocado aí, é como abrir um espaço na agenda de gente tão ocupada para que eu possa chegar e oferecer o meu produto, me apresentar propriamente, né, para esse grupo de profissionais. Novamente, nós aqui falando aqui, puxando a brasa para a minha sardinha, nós aqui do Procurement Club buscamos ser um elemento até de conexão dessas empresas com a base de compradores que acompanham a gente no nosso canal. Fazendo aqui meu jabá, tá? Muito legal, André. E até contribuindo, né, Marcelo, eu sugiro uma leitura, né, do livro Spin Selling, e que ele fala no livro, né, que a etapa inicial da venda é na coleta de informações sobre o seu cliente. E a segunda etapa é ajudar o próprio cliente na identificação das suas principais dores. Spin Selling, vai atrás desse livro que ele vai, com certeza, contribuir muito aí na tua carreira. Bacana. Pessoal, chegou a nossa hora de finalizar o evento. Agradeço muito pela participação de vocês. A aula foi realmente fantástica. Eu também tenho aprendido muito com as interações aqui com cada um de vocês. Para quem está participando de fora, né, lembrando que enviaremos um cupom de desconto no valor de 5% em qualquer um dos nossos cursos para quem conseguiu acompanhar o nosso webinar, além de disponibilizarmos o certificado comprovando a sua presença.